Hoje, infelizmente, vimos um episódio que nunca deveria ocorrer no Parlamento brasileiro. Quando o deputado Glauber Braga ocupa a cadeira da presidência da Câmara para impedir o andamento dos trabalhos, ele não desrespeita o presidente em exercício. Ele desrespeita a própria Câmara dos Deputados. Ele desrespeita o poder legislativo e o faz, inclusive, de forma reincidente, após já ter ocupado uma comissão por mais de uma semana em um ato extremo que não encontra amparo no regimento, nem muito menos na liturgia do cargo. A cadeira da presidência não pertence a mim, ela pertence à República, pertence à democracia, pertence ao povo brasileiro. E nenhum parlamentar está autorizado a transformá-la em instrumento de intimidação, espetáculo ou desordem. Deputado pode muito, mas não pode tudo. Na democracia, ele pode tudo dentro da lei e dentro do regimento. Fora disso, não é liberdade, é abuso. O presidente da Câmara não é responsável pelos atos que levaram determinadas cassações ao plenário, mas é sim responsável por garantir o rito, a ordem e o respeito à instituição. E eu não permitirei que regras sejam rasgadas ou que a Câmara seja aviltada. Há um equívoco grave na postura de quem acredita que democracia só existe quando o resultado lhe agrada. Quem se diz defensor da democracia, mas agride o funcionamento das instituições, vive da mesma lógica dos extremistas que tanto critica. O extremismo não tem lado, porque para o extremista só existe um lado, o seu próprio. E quem só enxerga o próprio lado, nega o outro, nega o debate, nega o pluralismo e acaba negando a própria democracia. A Câmara não se curvará a esse tipo de conduta, nem hoje, nem nunca. A minha obrigação como presidente desta casa é proteger o parlamento. E foi isso que fiz ao seguir rigorosamente os protocolos de segurança e o regimento interno. O ato da mesa, número 145, em seu artigo 7º, é claro: o ingresso, a circulação e a permanência nos edifícios e locais sob responsabilidade da Câmara dos Deputados estarão sujeitos à interrupção ou à suspensão por questão de segurança. Determinei ainda a apuração de todo e qualquer excesso cometido contra a cobertura da imprensa. A minha obrigação é proteger a democracia do grito que cala, do gesto autoritário disfarçado de protesto, da intimidação travestida de ato político. E é isso que continuarei a fazer: garantir que divergências se expressem com voz, não com vandalismo institucional, com argumento, não com agressão simbólica, com voto, não com invasão da mesa. Hoje ficou claro que quem tentou humilhar o legislativo humilhou a si mesmo. Quem tentou fechar portas ao diálogo escancarou a própria intolerância. E quem tentou afrontar a Câmara encontrou uma instituição firme, serena e inegociável. O extremismo testa a democracia todos os dias, e todos os dias a democracia precisa ser defendida. É isso que estou fazendo, é isso que continuarei a fazer,
porque nenhum deputado é maior do que esta casa, mas esta casa é maior do que qualquer extremismo. Muito obrigado. Sem dúvida, a Câmara hoje foi humilhada. Ela foi rebaixada com a violência que foi praticada aqui. Presidente Hugo Mota, na ocasião da ocupação, durante 2 dias, dessa mesma mesa, por deputados bolsonaristas, numa reunião na residência oficial, Vossa Excelência, alguns líderes, eu estava lá, substituindo o líder Guimarães, que estava hospitalizado, e ali eu disse, assim como alguns outros colegas, não devemos usar a força policial para tirar ninguém da mesa. Temos que convencê-los, ou nós mesmos ali, em diálogo, retirá-los. Isso nós dissemos, e lembro muito bem ao final a palavra do deputado Renildo, que disse semelhante: presidente, sem violência, podemos nós líderes irmos contigo e reocuparmos a sua cadeira, mas jamais a violência policial contra qualquer colega. Mas isso não se repetiu aqui hoje. Hoje foi a violência que prevaleceu. E segundo um dos policiais, disse textualmente, por ordem da presidência. Eu estava ao lado naquele momento. E olha só, senhoras e senhores, naquele episódio, ninguém usou a palavra, porque foi cerceada a sessão. O deputado Glauber presidia provisoriamente, mas os deputados aqui usaram a palavra. Respeitou-se a inscrição feita no Infoleg. Eu mesmo fui chamado, vi aqui a deputada Benedita na ocasião falando, e outros colegas. Portanto, o Congresso não estava fechado, censurado. Ele funcionava plenamente, que é durante o pequeno expediente. Portanto, são condutas totalmente diferentes. E outra, a sessão foi suspensa quando o deputado Vera, secretário da mesa, veio a pedido do presidente e pediu ao deputado Glauber para suspender os trabalhos. E assim foi feito. Portanto, não houve nenhuma conduta autoritária, desrespeitosa do parlamento por parte do deputado Glauber. O que houve foi o oposto, uma agressão barata, covarde e violenta contra o parlamento. Não foi contra o Glauber, foi contra todos nós, colegas deputados. E nós não podemos permitir que isso continue. Isso é um mau sinal. E se nós, parlamento, não fizermos algo, não esperamos de outro poder, e não adianta reclamar, cumprimos com nossa obrigação, que é prevalecer o pleno funcionamento, a justiça e a democracia. Mas aqui quer se punir alguém por vingança, enquanto se solta. Senhor presidente, artigo 69, e aí vai uma questão para tentar entender. Questão de ordem, presidente, depois... As sessões serão públicas, mas excepcionalmente poderão ser secretas quando assim deliberado pelo plenário. Vossa Excelência acabou de dizer que ia apurar a interrupção do sinal. Não sei como a TV Câmara suspende um sinal de transmissão. A imprensa foi violentamente retirada de dentro do plenário, com jornalistas agredidos. E eu pergunto por quê? Com que direito se transforma uma sessão pública numa sessão secreta sem deliberação do plenário, que foi o que aconteceu. E além disso, tiraram toda a assessoria e não deixaram sequer os deputados circularem no plenário. Eu tentei subir à mesa para contribuir na mediação e fui impedida de subir à mesa. Isso é uma questão regimental que precisa de explicação. Vossa Excelência acabou de ler uma nota, onde diz que quer preservar a ordem, que isso é da democracia. Também acho que é da democracia. Aliás, eu tenho 8 mandatos. Nunca tripudiei esse parlamento, nunca ataquei este parlamento, sempre defendi posições aqui que eu acredito que são de defesa do povo. Agora a pergunta que faço, são 8 mandatos, presidente, eu nunca vi isto acontecer aqui dentro. A pergunta que faço é, por que Vossa Excelência só mantém a ordem quando tem um deputado na mesa, que é da esquerda, e não teve a mesma atitude quando vários da extrema-direita estão todos aqui no plenário sem punição, ocuparam essa mesa por 2 dias, obstruindo de fato, suspendendo as sessões? Por que a ordem só vale para um lado?
São 2 pesos e 2 medidas? Eu estou falando e tem alguém falando no seu ouvido. Fica difícil, Vossa Excelência, me ouvir. Questão de ordem, 2 presidente. pesos e 2 medidas não são aceitáveis. Eu também acho que a sua cadeira tem que ser preservada como presidente da Câmara. Mas ela não estava ocupada suspendendo a sessão transcorria. Os deputados falavam da tribuna, eu fui chamada para falar da tribuna. Não estava suspenso, a casa não estava interrompida. E assim mesmo, Vossa Excelência, de forma antirregimental, transforma a sessão numa sessão secreta e faz o que faz com a Polícia Legislativa, agredindo parlamentares, inclusive parlamentares que sequer estavam sentados na cadeira, mulheres parlamentares. Então, presidente, não é possível que isso seja naturalizado, que o regimento seja violado dessa forma e que a gente fique aqui com um discurso que isso é defesa da democracia. Também acho que extremismo não leva a nada, mas a gente não pode cumprir o regimento só para um extremo, tem que cumprir para os dois. E no caso da ocupação da extrema-direita, nós tentamos lhe ajudar e Vossa Excelência permitiu que por 48 horas essa turma estivesse aqui e continue no plenário sem punição. Não é com alegria que eu farei essa fala, mas é com a franqueza necessária como líder da bancada do Partido Socialismo e Liberdade da Federação Pessoal Rede. No nosso entendimento, o senhor não tem mais moral para sentar nessa cadeira, porque, infelizmente, agiu com 2 pesos e 2 medidas. Ao contrário do que disse, que agiu para defender a democracia e para impedir uma humilhação a esse parlamento, o senhor fez o contrário. Vamos lembrar, há meses atrás, quando por 48 horas, deputados que estavam defendendo um golpe de Estado sentaram na sua cadeira e nós, da esquerda, fomos lá dentro tentar ajudá-lo, dialogar com Vossa Excelência. E Vossa Excelência só dialogava com eles. Botaram o pé na sua frente, não deixaram o senhor sentar na sua cadeira. O senhor foi humilhado pelos deputados golpistas. E o senhor esperou por 48 horas. Pensem a cena, e ao sentar na sua cadeira, os deputados que invadiram essa cadeira estavam sendo atrás do senhor. Humilhante. O deputado Zé Trovão, que está do seu lado, não deixou o senhor sentar na sua cadeira. Agora, por pouco mais de uma hora, o deputado Glauber estava sentado na sua cadeira. Eu não vou entrar no mérito se é certo ou não. E o que o senhor fez? Mandou a Polícia Legislativa agredir o deputado. Agredir mulheres. Deputada Célia não consegue colocar o pé no chão. Deputado Glauber está no IML. Deputada Selma está machucada. O senhor tirou a imprensa deste plenário. O senhor fez algo que não é feito desde a redemocratização, que foi desligar a TV Câmara. O senhor atacou de morte a democracia mais uma vez. No fundo, senhor presidente, o senhor escolheu uma agenda que está clara. O senhor escolheu a agenda da blindagem e o povo se voltou contra essa Câmara. O senhor escolheu a agenda da anistia para golpista. E o povo, mais uma vez, vai se voltar contra o senhor. Não à toa, o senhor hoje é um dos políticos com maior rejeição popular. Nós não queremos isso não é bom para a política, mas essa é uma realidade fruto da agenda que está avançando nessa casa. Eu queria lamentar, dizer que apesar do seu discurso de posse, exaltar a democracia, a Constituição e Ulisses Guimarães, o senhor hoje mostrou que escolheu um lado, o lado dos extremistas, o lado dos golpistas, o lado daqueles que olham para esse país que já teve algumas ditaduras e ousaram tentar novamente um golpe. E o lado da cassação de um deputado por falar e denunciar o orçamento secreto, por denunciar os esquemas dessa casa. Não aceitaremos. Queria com tristeza lamentar a postura de Vossa Excelência.